Oi, meu nome é Bruna. Meu nome é Maria Luísa. Eu sou o Rian E e juntos nós juntos nós somos o somos PodDoc. Poddoc. Moving like the speed of sound. No início da década de 1980, o Brasil ainda vivia sob a ditadura militar, período em que a população tinha sua participação política limitada. Havia censura e restrições às liberdades democráticas, mas também, ao mesmo tempo, cresciam os movimentos que defendiam a redemocratização do país e a ampliação da participação popular nas decisões políticas. Foi nesse contexto que nasceu o movimento da democracia corintiana. Já Sócrates foi o principal líder e porta-voz da democracia corintiana. Além de ser um dos maiores jogadores do Esporte Clube Corinthians Paulista, ele era médico formado na USP e tinha grande interesse por política, filosofia e questões sociais, o que influenciou sua atuação dentro e fora dos gramados. Em 1984, durante a campanha das Diretas Já, Sócrates declarou publicamente que permaneceria no Brasil caso a proposta de eleição direta fosse aceita pelo Congresso. Como a emenda foi rejeitada, ele acabou se transferindo para a SF Fiorentina e essa atitude reforçou sua imagem como um atleta comprometido, não apenas com o esporte, mas também com a defesa da democracia e da participação popular, sendo, então, grande referência de resistência e participação política dentro do esporte. O que foi a democracia corintiana e qual foi sua importância para a política? A democracia corintiana foi muito mais do que uma forma diferente de administrar o clube de futebol. Primeiramente, devemos dizer que, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a democracia corintiana não foi uma decisão tomada pela diretoria do Corinthians. O movimento surgiu em um contexto em que o futebol brasileiro era marcado pelo autoritarismo, no qual os dirigentes e técnicos concentravam o poder. Parecido com alguma coisa que está acontecendo na época, né, gente? Enquanto os jogadores tinham pouca participação nas decisões do clube e até mesmo em questões relacionadas ao seu próprio trabalho. Mas, com a chegada do sociológico Adilson Monteiro Alves, a diretoria do futebol abriu-se espaço para mudanças. No entanto, foram jogadores como Sócrates, Vladimir e Walter Casagrande que passaram a reivindicar mais participação e liberdade e autonomia dentro do clube. Esses atletas defendiam que os jogadores deveriam ser tratados não apenas como profissionais do esporte, mas também como cidadãos, capazes de opinar e decidir sobre assuntos que afetavam suas vidas. Dentro desse contexto, o Corinthians passou a adotar um sistema baseado na democracia. Jogadores, comissões técnicas, funcionários tinham direito de voto e participavam das principais decisões do clube. Questões como contratações e decisões administrativas, para dar um exemplo para vocês. Mas vale ressaltar que a democracia corintiana não se limitava apenas ao ambiente interno do clube. Em plena ditadura militar, o fato de um dos maiores clubes do país adotar práticas democráticas possuía um enorme significado político e social. Os jogadores utilizavam grande visibilidade do futebol para apoiar publicamente o movimento Direita Já, campanha que defendia o retorno das eleições diretas para presidente no Brasil. Em entrevistas, manifestações e até mesmo em camisas utilizadas durante as partidas, os atletas demonstravam apoio à redemocratização do país. Dessa forma, a democracia corintiana transformou o futebol em um espaço de debate político e resistência, mostrando que o esporte pode influenciar a sociedade e contribuir para importantes mudanças históricas. Mas, afinal, houve alguma consequência? A democracia corintiana deixou consequências importantíssimas, tanto dentro quanto fora do futebol. Um exemplo do clube do Corinthians foi que, como o Rio disse anteriormente, foi que os jogadores, a comissão técnica, todo o elenco teve participações mais ativas nas decisões. Então, eles podiam, através do voto, votar coisas como horários de treino e novas contratações que viriam. No aspecto esportivo, o movimento ajudou a criar uma união ali. Em 1972 e 1973, o clube ganhou consecutivamente os dois campeonatos paulistas que teve. Isso mostra que a democracia também pode funcionar muito bem dentro do esporte, do futebol. Politicamente, a democracia corintiana teve grande importância porque aconteceu durante os últimos períodos da ditadura militar. Os jogadores utilizaram a visibilidade deles dentro do futebol para defender a participação popular da democracia. Em 1982, eles entraram com algumas camisas, algumas frases, como, por exemplo, vote dia 15,
incentivando a população brasileira a participar das eleições que teriam. Socialmente, o movimento aproximou o futebol dos debates políticos e mostrou que os atletas também poderiam se posicionar sobre assuntos importantes do país. Muitos torcedores passaram a enxergar os jogadores não apenas como esportistas, mas também como cidadãos com voz e opinião. As principais figuras do movimento, como o jogador Sócrates, tomaram-se símbolos da luta pela democracia do Brasil. A experiência da democracia corintiana influenciou discussões sobre gestão esportiva, participação dos atletas em decisões dentro dos clubes. Apesar do fim do movimento em meados de 1974, quando alguns jogadores deixaram o clube, seu legado permanece até hoje como um dos maiores exemplos na relação entre esporte, política e cidadania no Brasil. Na opinião do grupo, o uso político do esporte na democracia corintiana foi legítimo e necessário, pois ajudou o movimento a favor da redemocratização a ter visibilidade e espaço dentro de um dos maiores meios que existem no Brasil até hoje, que é o futebol. O movimento mostrou que o esporte também pode promover debates importantes e incentivar a participação da sociedade além de servir de entretenimento. Apesar de existirem opiniões contrárias, nós acreditamos que os atletas têm o direito de usar sua influência para apoiar causas sociais e políticas e não serem desfavorecidos por isso, já que a participação de muitos dentro do esporte só existe por causa dessas lutas sociais e políticas. E muito obrigado por assistirem mais um vídeo do Podoc. Voltem para próximas edições. Beijinhos para vocês e muito obrigada, galera. Amiga, isso aqui é pra fazer uma cena, se você quiser. Se você não quiser, não precisa colocar nisso aqui. Aí eu sei que tá na minha parte, mas é minha única chance. Amiga, é minha única chance de usar aquelas gravatas. Eu vou usar uma gravata, vou usar roupa. Vai ter jornalista assim, calma aí. Calma aí, ó. Eu vou rodar aqui, ó, pra você fazer a maior transição do mundo. Era tudo pegar fogo, você tá ouvindo? Eu tenho quase certeza que eu não coloquei do jeito certo. Tá bom, mas afinal...